aqui, só um minutinho. Bom dia, rapaz! Estamos ao vivo com mais uma live especial nas redes sociais da Editora Ave Maria. Daqui a pouquinho a gente vai começar a conversar com o Padre José Carlos Pereira, ele já está aqui online conosco, mas daqui a pouco a gente começa, vamos esperar as pessoas chegarem, né? Esta manhã de terça-feira. Compartilhe o link dessa live com seus amigos no Facebook e também no YouTube. Nós estamos ao vivo no Facebook e no YouTube da Editora Ave Maria. Compartilhe para que mais pessoas possam participar dessa live e ter uma verdadeira aula sobre espiritualidade mariana com o Padre José Carlos Pereira. Hoje a gente vai falar sobre o livro Maria, a mulher mais humilde e poderosa do mundo. Daqui a pouco a gente começa a conversar com o padre, efetivamente, mas compartilhe esse link com seus amigos para que mais pessoas possam, né, ter essa espiritualidade mariana aí nessa manhã de terça-feira, tá bom? Deixa eu só ver aqui umas questões técnicas, enquanto vocês compartilham o link com os amigos. Nós estamos ao vivo na página no Facebook da Editora Ave Maria e também no nosso canal no YouTube, né? Mas compartilhe no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp que vocês tenham. Quanto mais pessoas se conectarem, melhor, né? Calma aí. Essa live vai ficar salva no YouTube, nas redes sociais também. Só um minutinho que a gente já começa de fato. Isso aí. Padre José Carlos Pereira, o senhor me ouve bem, né? Sim, estou te ouvindo perfeitamente. Que legal, bacana. Deixa eu ver aqui se as pessoas já estão se conectando, deixa eu ver os comentários. Caramba, já tem bastante gente online aí, hein? Graças a Deus. Compartilhem, pessoal, com seus amigos aí no Facebook, no WhatsApp. Compartilhem o link da página da Editora Ave Maria. Maria José. Maria José, a gente vai começar agora. Já estamos online, tá bom? Está perguntando aqui que horas irá começar. Agora. Vamos começar, então. Fazer uma apresentação inicial, né, dessa proposta. A Editora Ave Maria, ela tem feito, desde o início, né, dessa quarentena, especialmente, lives nas redes sociais, no intuito, né, com o objetivo de levar um conteúdo, um alimento espiritual para os nossos leitores. Então, a gente tem feito live com nossos autores, onde eles falam sobre determinados temas ligados aos livros que eles escreveram. E nesse mês de maio, mês de Nossa Senhora, mês mariano, as lives são totalmente dedicadas a Nossa Senhora. Então, a gente está conversando com autores que tenham livros escritos sobre Nossa Senhora. E o autor convidado de hoje é o Padre José Carlos Pereira, que está aqui dividindo a tela conosco, autor do livro Maria, a mulher mais humilde e poderosa do mundo. A gente vai bater um papo sobre a missão de Maria de fazer com que o mundo conheça a Deus, né? Então, antes de falar efetivamente do livro, da obra do Padre, você pode falar um pouquinho assim para a gente como tem sido aí a sua quarentena? O senhor, como que é? O senhor é padre diocesano, é religioso? Como está sendo o seu dia a dia aí? Certo, Diego. Bom dia a todos que estão acompanhando, então, esta live. Uma alegria muito grande poder estar aqui para partilhar um pouquinho sobre Maria, nesse mês tão importante que é o mês de maio, o mês dedicado a Maria. E esse momento que nós estamos vivendo de pandemia está sendo para mim um momento muito fecundo pelo fato da quarentena, de estar assim com mais tempo. Eu tenho uma vida muito corrida, de assessorias e viagens, e agora cessou-se todas as viagens, todas as assessorias, devido à quarentena, devido a essa pandemia, e a quarentena, então, está sendo um período muito fecundo que eu aproveito para escrever. Estou gestando aí vários livros, aproveitando para adiantar os artigos da revista Ave Maria, que eu escrevo mensalmente. Enfim, está sendo um período bastante fecundo. Pois é, o senhor falou agora, né, dos artigos, né, que o senhor escreve na revista Ave Maria. Eu estou aqui com a edição de maio da revista Ave Maria, muito bonito, né, sobre a força da maternidade. Inclusive, aqui está o artigo do senhor, deixa eu mostrar aqui para as pessoas. O título é Maria, Mestra das Famílias. Padre, o senhor, né, além de escritor, o senhor é articulista da revista, como o senhor comentou. Você pode falar um pouquinho sobre esses artigos que o senhor escreve regularmente na revista? Na seção Relações Familiares? Isso, já há um período que eu venho escrevendo, há mais de 2 anos que eu venho escrevendo nessa seção da revista de Relações Familiares, então são temas voltados para a família.
E é um tema que eu gosto muito, é um tema muito rico, até porque a igreja prima pela família. E é um prazer enorme poder escrever nessa revista histórica e falar sobre um tema que é inesgotável, que é o tema da família. E esse mês de maio eu aproveitei para pegar aí o gancho de Maria, por ser um mês dedicado a Maria, para fazer um artigo também voltado da importância de Maria dentro da família. E eu penso que isso pode ajudar muitas pessoas a resgatarem valores da família a partir do referencial de Maria, o referencial de Nossa Senhora, que é a mãe de todos nós. Maravilha. Ô, padre, a Maria José Zardo, ela tá falando aqui, ó. Ela tá nos comentários, ela falou, eu acho que as pessoas estão pensando que era um canal no YouTube do padre. Então, pessoal, ó, vocês que estão nos vendo aí nas redes sociais da Editora Ave Maria, tanto no Facebook como no YouTube, copie esse link, né, e encaminhe para os seus amigos, para aquelas pessoas que ainda estão com dúvida, tá bom? Padre, aproveitando que a gente está falando da revista Ave Maria, eu tenho um recadinho aqui importante para quem está nos acompanhando, viu, padre? Nesse período de quarentena, né, a revista Ave Maria está com seu acesso digital gratuito, né? Então, é até uma boa dica, né, de leitura para as pessoas poderem acompanhar os artigos, as reportagens da revista Ave Maria. Então, para ter acesso ao conteúdo gratuito da revista, é só acessar o site www.revistaavemaria.com.br ou baixar o nosso aplicativo. Revista Ave Maria está completando agora nesse mês de maio, padre, 122 anos de história. É a primeira revista mariana do país e foi justamente com a revista que nasceu a Editora Ave Maria, a primeira Bíblia Católica do Brasil e os demais livros, inclusive do senhor. Padre, agora falando efetivamente do seu livro, deixa eu achar ele aqui. Como é que surgiu a ideia, né, a proposta para escrever o livro Maria, a mulher mais humilde e poderosa do mundo? Então, Diego, primeiro, o título que eu queria colocar era Maria, a mulher mais poderosa do mundo. Depois, conversando aí com os editores, eles acharam interessante colocar também o título da humildade, porque, na verdade, o poder de Maria vem pela sua humildade. E aqui a gente deve pensar o seguinte, não o poder no conceito humano, o poder que a gente tem como ideia no mundo, mas o poder serviço, o poder que Jesus deixou aí muito claro nos seus ensinamentos, que é o poder para servir, né? Então, Maria é poderosa nesse sentido, que foi a primeira servidora aí de Deus de se colocar a serviço. Então ela mostrou que quando a gente serve na humildade, diante de Deus nós nos tornamos poderosos. Então Maria é, de fato, a mulher mais poderosa do mundo, até por N fatores, e o fato dela ter gerado o Filho de Deus, que poder maior que esse não existe. Então, eu penso que esse título, Maria, a mulher mais poderosa do mundo, ou Maria, a mulher mais humilde e poderosa do mundo, ele vem trazer um pouquinho daquilo que Maria representa para nós, aquilo que Maria representa na história da humanidade, aquilo que Maria representa na história da salvação. Então, esse título, eu acho que resume muito bem o que Maria significa, o que Maria é de fato. Ô, padre, ao invés de fazer uma introdução do livro, né, o senhor dedica algumas páginas para fazer uma apresentação inicial. Mas não é uma apresentação do conteúdo, mas a apresentação de Maria, que se apresentou diante de Deus e do mundo. O senhor também destaca Deus como diretor e produtor do espetáculo da vida, e a importância e o papel de Maria como protagonista deste espetáculo. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre isso? Claro. Se nós observarmos o livro, a forma como ele foi escrito e os temas que são tratados dentro dele, você vai perceber que ele é baseado nas festas marianas do nosso calendário, né? E há uma festa mariana que é a festa da apresentação de Nossa Senhora. E eu peguei o tema dessa festa da apresentação de Nossa Senhora para fazer uma comparação com uma linguagem metafórica, poética, comparando a apresentação de Nossa Senhora, da festa litúrgica da apresentação de Nossa Senhora, como se ela estivesse apresentando num palco como uma personagem específica.
Então eu fiz essa leitura do mundo como um palco, de Maria como a personagem principal, a atriz principal desse palco, que vem assumir um papel importante na história da humanidade. Então ela é a protagonista desta peça teatral, que nós podemos chamar, que é o mundo, em que ela vem desempenhar e desempenha com maestria esse papel, o papel de ser a mãe do Filho de Deus. Então, essa apresentação, ela significa esse mundo, esse universo, como um grande espetáculo, com seus personagens, e Maria como personagem principal dentro desse grande espetáculo que é o mundo. Porque se nós observarmos aí a história da criação, o mundo todo, nós vamos ver que é um espetáculo inenarrável. E às vezes nós não damos conta dessa beleza, dessa grandeza, e essa inspiração me veio, só resgatando um pouquinho aí a história. Certa vez eu estava passando férias em Montevidéu, e lá tem um pôr de sol belíssimo, e à tarde eu ia lá à Rambla para ver o pôr do sol, e eu comecei a imaginar que espetáculo é esse que Deus propõe para nós todos os dias, e a maioria das pessoas não assistem, não participam. E ali veio essa ideia de comparar o mundo, a criação, como esse grande espetáculo, que nós somos ao mesmo tempo atores e espectadores, e Maria está ali como uma grande atriz principal, representando esse papel e apresentando para nós esse grande papel que traz uma lição grandiosa. Então, por isso, esse primeiro texto, numa linguagem um tanto quanto poética, figurativa, da festa da apresentação de Nossa Senhora, eu faço essa comparação. As pessoas que leem esse primeiro capítulo, se ela tiver um viés poético, ela logo vai entender. É uma poesia teológica falando da festa da apresentação de Nossa Senhora com essas comparações. Maravilha. Ô padre, aqui tá bastante amigos do senhor aqui online, ó. Tem um recadinho aqui da Karina. A Karina, bom dia, paz de Deus. Sou evangélica protestante e amiga do padre José Carlos, e ele está acompanhando o canal e essa live abençoada. Karina, ó, obrigado pela sua participação aqui na nossa live da Editora Ave Maria. Eu já te peço um convite, não só para você, mas para todos os amigos do padre que estão acompanhando. Compartilhem esse link do YouTube ou do Facebook para os contatos de vocês, para os amigos de vocês, para que mais pessoas possam participar dessa live conosco. Padre, o senhor pode falar mais quando no livro o senhor destaca que, assim como Maria, também nós somos chamados a nos apresentar a Deus, né? O senhor aponta no livro, inclusive, alguns aspectos, né? Alguns questionamentos, na verdade, acerca desse chamado, tais como qual está sendo a sua resposta, qual papel lhe foi confiado, qual desempenho você está sendo nesse palco, qual é a reação dos outros em relação a esse papel, que satisfação você sente em desempenhá-lo. E o senhor também nos pede também a pensar nestas e outras questões ao refletirmos sobre a apresentação de Maria, antes que as cortinas do palco da nossa vida se fechem e o espetáculo saia definitivamente de cartaz. Você pode falar um pouquinho sobre esse momento do livro? Claro, aí eu faço uma comparação nesse contexto do grande palco que é a vida, que é o mundo, que nós somos convidados também a desempenhar um papel muito importante. E aí vem esses questionamentos que muitas vezes a gente não faz, né? Como é que eu estou desempenhando esse papel? Ou seja, como é que eu estou desempenhando essa missão? Às vezes nós passamos pela vida de uma maneira assim tão técnica, tão mecânica, tão preocupados com os nossos afazeres cotidianos, que a gente não para pensar no verdadeiro significado do nosso chamado para participar desta grande encenação, desse grande espetáculo que é a vida. Quando você participa de um espetáculo, de uma encenação, você tem que dar o melhor de você. E no mundo, na vida, é a mesma coisa. Como é que eu estou oferecendo os meus dons, os meus talentos para o mundo? Que contribuição eu estou dando? Muitas vezes as pessoas não pensam nessas questões e ficam muito em si mesmadas
acabando não tendo essa preocupação. Então, aqui a ideia é levar as pessoas a refletirem, a pensar na sua contribuição, na razão da sua existência, porque nós estamos no mundo a serviço, para servir a outros. A vida se esvazia, a vida perde o sentido quando nós não estamos para servir. O que dá sentido à nossa vida, o que dá alegria em viver, é poder fazer algo para o próximo. Muitas vezes as pessoas ficam ali deprimidas, com a vida sem sentido, porque ela só olhou para si, ela nunca olhou para o outro. A vida perdeu sentido, se esvaziou, porque quando nós não servimos o outro, a vida nossa se esvazia. E aí vem a comparação de novo com um teatro, com um espetáculo. Um ator, quando ele está no palco, ele não está no palco para si mesmo, ele está para a plateia que está ali na expectativa da sua encenação. E ele tem que oferecer o melhor. E ele acaba não oferecendo o melhor se ele olhar só para si. Então, na vida é a mesma coisa. Nós temos que nos preocupar com os outros para que nós possamos oferecer o melhor de nós. Ô, padre, o senhor pode também refletir aqui sobre alguns textos bíblicos que nos ajudam, né, a fundamentar a fortaleza presente na vida de Maria? Dentre os textos, o senhor aqui no livro apresenta o trecho da carta de São Paulo aos Gálatas, onde o apóstolo destaca o nascimento de Jesus a partir de uma mulher, sujeito à lei, para nos filiar a Deus. O senhor afirma também no livro que o grande apelo teológico dessas manifestações de Deus é para que não hajamos como escravos, mas como filhos e herdeiros de Deus, com a ajuda de Maria. Isso, aqui eu queria me ater à questão do termo escravo, né? Até porque existe um movimento chamado Escravos de Maria, que eu vejo muito equívoco nessa expressão, porque quando nós falamos de escravo, não é no sentido de escravidão daquela que nós conhecemos, é no sentido de serviço. Quando Maria diz para Deus, ao receber o anúncio do anjo, eis aqui a serva do Senhor, ou algumas traduções bíblicas trazem, eis aqui a escrava do Senhor, ela não está se referindo ao conceito de escravidão que nós temos, que é de submissão, subalternidade, de exploração. Ela está se colocando a serviço de Deus, para fazer a vontade de Deus. Isso muda completamente o sentido. Então, por isso, essa expressão de ser servo de Deus, escravo de Deus, como Maria foi serva, ela é mestra, ela é professora, que nos ensina como ser servo de Deus, como servir a Deus na humildade, mas não se escravizando. Maria não foi escravizada por Deus, ela se colocou a serviço de Deus. E é muito importante que a gente tenha isso claro, para a gente não ter um comportamento de escravo com Deus, porque há pessoas que acabam tendo comportamentos de escravidão mesmo com Deus, como se Deus fosse um carrasco, um feitor, e a gente teria que ser escravo dele. Isso Deus não quer de nós. Nós temos que nos colocar a serviço de Deus para que ele faça de nós instrumentos seus. E isso é totalmente diferente do conceito de escravidão. Há pessoas que se comportam como escravos, como se Deus fosse um senhor, no sentido de senhor de escravos, e ela no sentido de escravo mesmo, no sentido literal do termo. Mas, teologicamente, não é esse o sentido. Tanto é que o próprio Jesus vai dizer lá nessa mesma leitura citada, né? Se nós tivermos comportamentos de escravos, nós vamos estar nos distanciando do projeto de Deus. Nós precisamos ter comportamentos de filhos. E se nós somos filhos, nós somos também herdeiros. E se nós somos herdeiros, esse mundo nos pertence. E se esse mundo nos pertence, nós temos que cuidar dele com muito carinho, com muita responsabilidade, como algo que é também nosso. E nós somos parceiros de Deus na construção e na manutenção desse mundo. E é esse conceito de servo que Maria tem em relação a Deus, de servo em relação a Deus, de ajudar a preservar
a obra da criação, como parceira, como proprietária dessa obra, como colaboradora dessa obra, como partícipe dessa obra. Maravilha. Olha, bastante mensagens aqui para o senhor, viu, padre? Alzira aqui Fagões mandou, verdade, bom este esclarecimento sobre a palavra escravidão. Tem mais uma mensagem aqui que eu vou colocar na tela. A Cleonice Maria Silva Pessoa fala, bom dia, que orgulho deste padre, que tive o prazer de conhecê-lo na cidade de Oswaldo Cruz, em um curso de liturgia. Maravilha. Vera também mandou um abraço, pegue sua bênção, padre. Padre, o senhor pode falar mais sobre o contexto envolvendo a anunciação do Senhor a Maria? A mulher que soube fazer a vontade de Deus, que pode nos ensinar a fazer constantemente em nossas vidas o que rezamos, né, na oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É muito interessante esse contexto que eu trato nesse livro também, sobre a anunciação, porque Maria não era uma mulher na época visível na sociedade. Deus escolhe uma mulher muito simples, muito humilde, e a engrandece, a torna poderosa a partir do sim dela, né? Então, isso mostra que toda vez, independentemente de quem somos, quando nós dizemos sim a Deus, Deus também nos engrandece como engrandeceu Maria. Ela vai dizer isso lá no início do Evangelho de Lucas, naquele poema atribuído a ela, o Magnificat, mostrando que Deus olha para a humildade da sua serva e que a engrandece, e que as gerações vão reconhecê-la grande, e essa profecia dela se concretiza. Então Maria, quando ela diz o seu sim a Deus, ela busca ser coerente com esse sim até as últimas consequências, porque quando a gente diz sim para Deus, nós precisamos dizer não a muitas coisas do mundo. Então, Maria, para ser fiel ao sim a Deus, ela precisou dizer muitos nãos ao mundo, às coisas que iam contra a vontade de Deus, e ela foi coerente até o final, até o pé da cruz, ela estava lá, sendo coerente com o seu sim. Então Maria vai dizer esse sim a Deus e vai se colocar à disposição de Deus. Quando ela diz, seja feita a vossa vontade, ela estava se esvaziando de si, aquele processo kenótico, o processo que em teologia a gente chama de kenosis, de esvaziamento de nós mesmos para que Deus nos preencha. Naquele momento em que Maria vai dizer, ou que ela diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade, ela estava se esvaziando dela para que Deus a preenchesse. E Deus vai preencher Maria primeiro com o filho no seu ventre e depois preenchê-la também nos seus atos, nos seus procedimentos, enfim, em todas as suas ações. Então ela vai dizer para Deus fazer nela a sua vontade, mas vai dizer de coração. Porque às vezes nós dizemos isso para Deus, né, quando rezamos o Pai Nosso, mas a gente diz da boca para fora. Quantas vezes nós rezamos o Pai Nosso, aquela oração que a gente reza todo dia, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, mas nós fazemos isso, ou falamos isso tão mecanicamente, que a gente não se dá conta da profundidade disso, ao dizer na oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, nós estamos dizendo para Deus como Maria, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Às vezes nós queremos forçar Deus para fazer a nossa vontade, achando que a nossa vontade tem que ser a vontade de Deus, mas é o contrário, é a vontade de Deus que tem que ser a nossa vontade. Então, aqui é um convite, a exemplo de Maria, a pararmos um pouquinho lá naquela petição do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, e deixar que Deus faça de fato a vontade dele na nossa vida. Você pode ter certeza, Diego, e as pessoas que estão ouvindo aí, acompanhando, se nós deixarmos que Deus faça em nós verdadeiramente a sua vontade, a nossa vida muda de rumo, muda de sentido, nós vamos ter uma alegria indescritível na nossa vida, porque Deus quer o nosso bem. As tristezas que nós temos na nossa vida muitas vezes, porque nós queremos forçar Deus para que ele faça a nossa vontade, e a gente esquece que é a vontade dele que tem que ser feita. Quando nós conseguimos, como Maria, modelar nossa vida para que Deus faça em nós a sua vontade, aí sim a nossa vida ganha um novo significado, um novo sentido, e nós vamos ver a beleza e a grandeza de tudo isso. Isso mesmo, padre.
Ô, pessoal, mais um convite, tá? Para quem está nos acompanhando aí, compartilhe essa live tão especial nessa manhã com seus amigos no Facebook, no WhatsApp. Também nós estamos ao vivo na página no Facebook da Editora Ave Maria, no nosso canal no YouTube. Manda o link no WhatsApp para todo mundo, compartilhe no seu Facebook, para que mais pessoas possam acompanhar essa manhã de espiritualidade mariana com o Padre José Carlos Pereira. Padre, o senhor dedica um capítulo no livro para falar de Maria, a mulher que soube ser solidária. Mas para contextualizar, o senhor destaca esse mês de maio, né, um mês mariano, devido a duas festas. Primeiro, Nossa Senhora de Fátima, né, que nós celebramos amanhã, na quarta-feira, mas isso reflete especificamente sobre a festa da visita de Nossa Senhora, que é no dia 31 de maio, onde ela visita Isabel, que estava num momento difícil, né? E assim Maria revela-se como uma mulher solidária com sofredores e necessitados. O senhor pode refletir um pouco mais sobre os aspectos da solidariedade de Nossa Senhora e o como podemos aprender com ela? Claro, nesse capítulo do livro eu reflito sobre a festa da visitação de Nossa Senhora, como você disse muito bem. E o texto da visitação de Nossa Senhora é um dos textos mais belos sobre Maria. Eu, particularmente, gosto muito desse texto, gosto de fazer homilias sobre esse texto, e acho que quando eu produzi esse texto eu estava bem inspirado também, porque mostra algo que, às vezes, ao ler esse texto bíblico, a gente passa despercebido. Logo no início do texto, nos dito, naquele tempo, Maria se dirigiu apressadamente à região montanhosa. Essa frase é chave, é medular no entendimento desse texto. Primeiro, para a gente entender o que significa essa pressa de Maria. E o que significa a região montanhosa? E, a partir do momento em que a gente tem clareza desses dois termos, dessas duas expressões, o texto se abre para nós numa beleza e numa grandeza formidável. Então, a pressa de Maria está no fato de que ela precisa ir ao encontro de alguém que está passando necessidade. Quem é a pessoa que ela vai visitar, que passa necessidade naquele momento, precisa de ajuda? É a prima Isabel. Vale lembrar que Isabel e Zacarias moram na região montanhosa, que significa uma região de grandes desafios, uma região periférica, a região que sobrava para os pobres morarem. Hoje nós temos muitas regiões montanhosas no nosso país e no mundo, que são os lugares que sobram para os pobres morarem. Por que eles tiveram que morar naquela região de exclusão? Porque não tinha mais lugar para eles na planície onde moravam as pessoas. Eles eram de idade avançada e não tinham gerado filhos. Naquele tempo, quem não gerasse filhos era tido como amaldiçoado por Deus, castigado por Deus. E as pessoas tinham um preconceito muito grande. Então, a comunidade no entorno de Isabel e Zacarias começou a ter preconceito contra eles. E quando nós somos vítimas de preconceito, muitas pessoas não sabem como reagir. E aí são, aos poucos, marginalizados, excluídos. E eles tiveram que ir morar na região montanhosa, ou seja, na região periférica, na região de difícil acesso. Esse é um fato. Mas Deus não esquece os excluídos. Naquele momento em que Isabel e Zacarias são excluídos, Deus os resgata, concedendo a eles, na velhice e na esterilidade, um filho, e não é qualquer filho, é João Batista, mostrando que Deus vem em socorro dos oprimidos. Mas aí vem outro dado importante: como é que Maria sentiu que a prima, em idade avançada, uma pessoa da gravidez, idade avançada corre risco de vida, gravidez e risco, depois numa região de pobreza? Como é que Maria ficou sabendo de que Isabel estava necessitada de ajuda, né? Será que Isabel tinha ligado para Maria, passado um WhatsApp para Maria? Nem carta ela mandou, porque naquele tempo não existia nem correio. Então, ali nós vemos essa sintonia de Maria com Deus. Deus tem suas formas de comunicar dentro de nós,
para que nós possamos perceber as realidades de necessidade. Então, Maria, sensível a essa realidade de necessidade da prima, ela vai ao encontro da prima com muita pressa. E aqui vem o dado. Por que essa pressa de Maria? Porque as pessoas que precisam da nossa ajuda, as pessoas que passam necessidade, ela precisa urgentemente da nossa ajuda. Se nós esperarmos para amanhã, pode ser tarde demais. Quantas vezes nós deparamos na nossa vida com situações emergenciais, situações urgentes, e se nós cruzarmos os braços, nós vamos, de fato, estar sendo negligentes com aquela situação. Então, a pressa de Maria significa: ela precisa urgentemente da minha ajuda, e eu tenho que ir ao encontro dela. E foi o que Maria faz. Maria deixa todos os seus afazeres, deixa a sua própria vida e corre ao encontro da prima. E tem um dado muito interessante que a gente encontra nesse mesmo texto, quando ela chega diante de Isabel e Zacarias, na casa de Zacarias, quando ela encontra com Isabel, ela estende a mão, cumprimenta a mão. Aqui mostra o gesto de solidariedade. Estender a mão no sentido figurado significa solidariedade. E Maria, quando ela estende a mão, ela revela a Deus. Esse gesto é epifânico, porque a criança que Isabel trazia no ventre se estremece naquele momento. E Isabel, então, fica cheia do Espírito Santo, aí que ela vai dizer: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Quem é que tinha dito para Isabel que Maria estava grávida do Filho de Deus, se não tinha um meio de comunicação que nós temos hoje? Aí nós vemos a sintonia de ambas com Deus. E aqui vem a mensagem teológica para nós. Toda vez que nós ajudamos uma pessoa que precisa, nós revelamos Deus nesse gesto. São gestos de solidariedades que são epifânicos, que revelam Deus. E Maria dá para nós uma lição gigantesca nesse texto de sermos solidários, de não esperarmos para amanhã ajudar aqueles que precisam hoje. Nós vivemos um momento que tanta gente precisa de ajuda, nós temos que ser solidários como Maria. Ô padre, o senhor fala tão belamente também aqui sobre o Imaculado Coração de Maria, né? E como que Maria, né, nos mostra como que é possível fazer o nosso coração ser semelhante ao de Maria? Exato, a festa do Imaculado Coração de Maria é outra festa grandiosa mariana que nós temos no calendário litúrgico, né? E o coração de Maria é esse coração grandioso que eu acabei de dizer, esse coração capaz de sentir a dor do outro, que vem a palavra compaixão, que é a palavra que Jesus vai usar, que é atribuída a Jesus nos evangelhos, que agora na campanha da fraternidade desse ano nós tivemos também essa palavra presente a partir do samaritano. Maria é uma pessoa, um ser que revelou antes de Jesus o que significa compaixão. Esse coração que é capaz de sensibilizar com a dor do outro. Esse coração capaz de sentir a dor do outro. Porque a palavra compaixão significa sofrer com aquele que sofre. Maria foi a primeira a sentir compaixão. E talvez o Filho, Jesus, aprendeu com Maria a ter compaixão. Aí nos ensinou a ter compaixão. Então, toda pessoa cristã, ela deve ter compaixão. Ela deve sentir a dor do outro. E Maria também nos ensina com grandeza como que é ter um coração compassivo. Quando nós celebramos o Imaculado Coração de Maria, nós celebramos esse coração sem mancha, sem pecado, que é capaz de se compadecer da dor do outro. O padre, o senhor falou muito bem no início, né, da nossa live, que no livro o senhor reflete sobre os dogmas marianos e alguns títulos de Nossa Senhora, né? Mas num dos capítulos, o senhor destaca o dogma mariano da Assunção de Nossa Senhora. Em um outro ponto, o senhor reflete sobre o fato de Maria ser rainha do céu. Como que Maria nos mostra o caminho para sermos elevados ao céu? Isso mesmo, é outra festa belíssima de Maria, que é a festa em que ela é elevada aos céus. E eu costumo sempre dizer que a Maria foi assunta ao céu, foi elevada aos céus, ou ela começou a ser elevada ao céu, não foi num momento específico no final da sua vida. Muita gente imagina que a Assunção de Nossa Senhora se dê apenas no seu momento final, quando ela foi elevada de corpo e alma para o céu, como é o dogma da Assunção de Nossa Senhora, mas é muito mais profundo que isso. Maria começou a ser levada ao céu a partir do seu sim. E aí ela
dá uma lição muito grande para nós também. Nós também podemos e somos elevados aos pouquinhos aos céus, cada vez que nós dizemos sim a Deus. Então, toda vez que Maria dizia sim para Deus, era coerente com seu sim, ela ia se aproximando mais do céu, até o seu momento final. A festa da Assunção de Nossa Senhora é, na verdade, o ápice de tudo isso que foi a vida de Maria, porque ela foi elevada aos céus desde o primeiro momento em que Deus a escolheu para ser mãe do Salvador, até quando, de fato, ela deixou esse mundo e foi elevada de corpo e alma, como é o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Padre, no livro também o senhor fala sobre a natividade, né? O nascimento de Maria e a sua relação com a vinda do Messias. O senhor pode refletir um pouquinho mais sobre esse trecho? Certo. A Natividade de Nossa Senhora é um tema emblemático dentro da nossa tradição católica, né? Até porque nós não temos assim nenhuma referência bíblica do nascimento de Maria. Talvez porque isso não tivesse tanta importância dentro da história bíblica, porque a importância maior de Maria não foi só o fato do seu nascimento, mas foi toda a sua vida. Então nós não vamos encontrar na Bíblia nenhuma passagem que fale do nascimento de Maria. Mas nós vamos encontrar algumas referências que são importantes e que indiretamente fala da importância da sua natividade ou do seu nascimento, que é o fato dela ter sido gerada por um casal de idosos, Joaquim e Ana, e que, segundo a tradição, era estéreis. Então, Maria vai ser fruto de um milagre, nós podemos dizer. Então, a natividade de Maria já representa um milagre. Isso é importante que a gente tenha em mente, embora não seja um fato evidente na Bíblia, mas aí os biblistas e a própria Mariologia vai resgatar esse elemento, que Maria nasce de um casal, Joaquim e Ana, que era um casal que não podia gerar filhos também. Então, um casal que não pode gerar filho e que gera um filho, representa um milagre de Deus. Então, Maria, a sua natividade, já representa um milagre de Deus. Maravilha. Padre, falando aqui de novo para o pessoal, só para lembrar, compartilha esse link, tá, do Facebook ou do YouTube com seus amigos nas redes sociais, no WhatsApp, para que mais pessoas possam, né, ter essa verdadeira aula sobre espiritualidade mariana com o Padre José Carlos Pereira nesta manhã, tá bom? Ó, bastante recados chegando, Padre, tudo que é lugar aqui, ó. A Ana Paula, deixa eu colocar na tela. A Ana Paula, ela fala, bom dia, Padre José Carlos, estamos juntos com o senhor aqui em Bauru, belíssimas explicações. Tem gente de Bauru, de Oswaldo Cruz, a Elzira também respondeu, muito bom essas explicações, Deus abençoe, amém. Então compartilhe, né, esse link dessa live para que mais pessoas possam estar participando conosco, né. Padre, no livro, né, como eu falei, o senhor destaca alguns títulos marianos, né, entre eles, o senhor fala sobre Nossa Senhora das Dores. Por que assumir Maria como nossa mãe é também assumir com ela as dores da humanidade? Nossa Senhora das Dores, eu tenho um carinho muito especial por esse título de Nossa Senhora. Nossa Senhora tem vários títulos, e aqui está uma das riquezas de Nossa Senhora, de ser essa infinidade de nomenclaturas atribuídas a ela, que mostra as diversas facetas de Nossa Senhora, que ela interpela a humanidade, e Nossa Senhora das Dores é uma delas. Primeiro porque eu sou passionista, sou de uma congregação cujo carisma é a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. No início você perguntava se eu era diocesano ou religioso, então aqui eu já respondo aquela pergunta lá do início, que eu não respondi. Eu sou padre religioso da Congregação da Paixão de Jesus Cristo, conhecido como Passionistas, e o nosso carisma é o carisma da paixão. E além do Cristo crucificado, nós temos como devoção a Nossa Senhora das Dores, por isso também o meu carinho a Nossa Senhora das Dores. E é importante falar de Nossa Senhora das Dores, porque ela assume as dores da humanidade. Eu dizia também anteriormente que Maria, para ser coerente a seu sim, ela teve que dizer muitos nãos, e esses nãos significam muitas flechas no seu coração, muitas dores, né? E não tem uma dor maior do que a dor de ver um filho sendo assassinado publicamente e não poder fazer nada. Foi o caso de Maria, ela estava ali,
diante da crucificação de Jesus, ao pé da cruz, que é uma das cenas mais chocantes, mais comoventes, de ver a mãe ao lado do filho sendo morto e não poder fazer nada. Então, a Nossa Senhora das Dores, nesse gesto, ela assume as dores da humanidade. Quando Jesus está lá no alto da cruz, ele olha para baixo e vê a mãe e o discípulo amado, o que ele diz? Ele pede que a mãe assuma o discípulo amado, e nesse gesto, quando ele diz, mãe, eis aí o teu filho, ele está dizendo, aquele filho representa toda a humanidade. Aquele filho não é só uma pessoa, ele figura naquele momento a humanidade sofredora. E que Maria, a partir daquele momento, não é só mais mãe de Jesus, mas é mãe de toda a humanidade. E isso é belíssimo. Aí, a partir desse momento, Nossa Senhora passa a ser a mãe de toda a humanidade. Aquela mãe que, no momento das cruzes de seus filhos, seja elas quais forem, está ali, junto, solidário. E nada mais confortante do que no momento de dor, no momento de sofrimento, e por que não dizer, no momento da morte, no momento derradeiro, você ter ao lado de você alguém que te ama, alguém que você sabe que te ama incondicionalmente, alguém que é mãe de fato. Então esse gesto é belíssimo. E é então esse carinho muito especial que eu tenho por Nossa Senhora das Dores. Ô padre, no livro o senhor fala também sobre Maria no advento de Deus. E também sobre algumas pessoas que dizem, por pura desinformação ou carência teológica, que os católicos adoram Maria e a colocam no lugar de Deus. Você pode refletir um pouco mais sobre isso? Claro, esse é um grande equívoco que às vezes nossos irmãos evangélicos têm em relação aos católicos, de achar que nós adoramos Nossa Senhora. Adoramos somente a Deus, a Nossa Senhora, aos santos, nós temos veneração. E há uma diferença muito grande entre adorar e venerar. Venerar significa você ter como exemplo, você ter como modelo, você ter um carinho todo especial para aquela pessoa que é um exemplo na tua vida, que é o caso dos santos todos, dos nossos santos de devoção, que foram pessoas, que foram exemplos de santidade, e que são exemplos na nossa vida. Quando nós temos um santo de devoção, nós não adoramos aqueles santos, nós o veneramos, porque ele representa alguém que é modelo, que trilhou o caminho de Deus. É o caso de Maria. Maria nós veneramos. Maria nós temos como modelo aquela que, como ser humano que foi, ela soube chegar tão perto de Deus, e que um ser humano, se pôde chegar tão perto de Deus como Maria, qualquer ser humano pode chegar perto de Deus. Maria possibilita que qualquer ser humano tenha a mesma proximidade que ela teve. E isso é grandioso demais. Perder essa dimensão é de uma pobreza descomunal. Então, é valioso nós entendermos isso, desfazer esse grande equívoco, que às vezes, não são todos os evangélicos que pensam assim, não, mas aqueles evangélicos que não têm formação teológica, acabam tendo essa visão de Nossa Senhora, essa visão de que ela é só humana, que ela não teve parcela divina, quando, na verdade, todo ser humano traz dentro de si uma parcela divina, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós trazemos dentro de nós uma parcela divina. Só que o que acontece com o ser humano? Muitas vezes, nós deixamos transparecer mais o lado humano nosso, de limitações, de fraqueza, e não cultivamos tanto o nosso lado divino, de imagem e semelhança de Deus. E aí que entra o ensinamento dos santos, aí que entra o ensinamento de Nossa Senhora, de que é possível, sim, adentrar, se aproximar de Deus, quando nós cultivamos o nosso lado divino. E foi o que Maria fez, sem dúvida. Então ela também é mestra nesse aspecto, nesse sentido. Ô, padre, deixa eu ver, tem até um comentário aqui da irmã aqui da Karina, que a gente... Ó, Karina Cria. Exatamente, padre José Carlos. Muitos evangélicos protestantes não têm conhecimento. Amo meus irmãos católicos. A Karina já havia mandado a mensagem, né, falando que ela é uma evangélica protestante, né, mas pratica bastante, graças a Deus, o diálogo ecumênico, né, padre, que é tão importante na nossa igreja. Padre, Isso o senhor mesmo. destaca...
o senhor destaca também 3 poderes que fazem de Maria a mulher mais poderosa do mundo, que é a humildade, a obediência e o serviço. Como que é exemplo de Maria, nós também podemos ser poderosos e importantes diante de Deus? Claro, esses são os 3 degraus que nós podemos dizer para nos chegar perto de Deus. E ao chegar perto de Deus, nós temos um empoderamento teológico. Então, essa escadinha aí de Maria é infalível, né? Se nós formos pessoas humildes, se nós formos pessoas que nos coloquemos a serviço de Deus, se nós cultivarmos a fé no nosso coração, nós vamos trilhar esses passos, subir essa escadinha e nos empoderarmos também como Maria diante de Deus, no sentido do poder serviço, no sentido do poder teológico, naquilo que Maria ensina com tanta sabedoria. Ô padre, a gente está quase encerrando a nossa live. Tem mais uma pergunta para fazer para o senhor. Primeiro, agradecer todo mundo aí que está online, bastante gente, graças a Deus. Mas antes eu vou fazer essa última pergunta, depois a gente vai ter uma palavra final do senhor, tudo. Então, vou concluir com essa última pergunta. Senão, já vai chegar aí nos 40, já estamos com 45 minutos de live. Padre, no decorrer do livro, o senhor fala de Nossa Senhora Aparecida, mas nas considerações finais, lá no finalzinho do livro, o senhor volta a destacar a padroeira do Brasil, que apareceu humilde para nos ensinar a humildade. O senhor salienta também que somente os humildes revelam Deus, e esse é um dos primeiros ensinamentos da Mãe Aparecida. O senhor pode falar um pouco mais sobre Nossa Senhora Aparecida e o que ela nos ensina? Eu não poderia deixar de fora Nossa Senhora Aparecida, porque é a Nossa Senhora, né? Ela está aqui tão perto de nós e ela não podia ficar de fora. Aparecida tem tanta coisa a nos ensinar, né? Se nós olharmos aí, resgatar o histórico de Nossa Senhora Aparecida, nós vamos perceber essa grandeza, essa humildade, ao mesmo tempo que se transforma em grandeza. Olharmos ali como é que ela apareceu, né? Porque, na verdade, o nome é quase um equívoco, porque Nossa Senhora Aparecida, de fato, ela não apareceu, ela foi encontrada. O nome mais correto para ela seria Nossa Senhora encontrada, mas é porque não houve aparição de Nossa Senhora, houve o encontro dela nas águas do Rio Paraíba, mas esse encontro foi uma manifestação de Deus, né? E ali aparece o dado da humildade com muito destaque. Primeiro, o fator histórico, né? Era um período de escravidão no Brasil. Era um período em que seres humanos eram escravizados de forma muito latente, os nossos irmãos negros. Isso não quer dizer que não exista hoje outras formas de escravidão, mas naquele momento era muito evidente, era muito latente a escravidão dos negros. E ela aparece, de fato, no rosto do povo negro, como lá no México ela se manifesta no rosto do povo indígena, que era o povo mais sofrido naquele momento. Aqui no Brasil ela aparece no rosto do povo negro. Isso tem uma mensagem para dizer para nós, assim, muito grande, essa mãe que se compadece dos filhos que sofrem. E ela aparece primeiro uma parte, depois outra, também um significado muito grande. Aparece o corpo, depois a cabeça, ou a cabeça primeiro, depois o corpo, enfim, ela aparece dilacerada. O coração dessa mãe fica dilacerado quando ela vê filhos seus sofrendo, como era o caso dos escravos, como é o caso hoje de qualquer ser humano que sofre, dilacera o coração da mãe. Qualquer filho que sofre, dilacera o coração da sua mãe. Então, Nossa Senhora se manifesta aqui no Brasil dilacerada pela dor do sofrimento e se nessa identificação, nessa simbiose com esse povo que sofre. Isso é, para nós, uma mensagem assim, muito forte. Toda vez que nós vamos à Aparecida e a gente se depara com aquela imagem dentro de uma redoma, aquela imagem escura, nós imaginamos essa mãe continua aí solidária com os filhos que sofrem. A Aparecida tem um significado para nós, até porque no Brasil, nós temos uma parcela significativa, para não dizer quase que maioria do povo negro, descendente de negros, e que essa mãe é muito solidária também. Então, a beleza de Nossa Senhora se faz presente aí nessa solidariedade com os filhos que sofrem. Nesse aspecto, a Aparecida tem muito a nos ensinar. Há muitas outras coisas que daria para falar e refletir sobre Maria, mas por questão de tempo, é claro, não dá para a gente se alongar.
Ô, padre, olha, primeiro já quero adiantar aqui, né, para agradecer novamente, né, sua disponibilidade por estar aqui conosco, por dar essa verdadeira aula de espiritualidade mariana. E antes da sua saudação, da sua palavras finais, né, suas considerações finais, eu preciso dar alguns recados, viu, padre? Rapidinho, tá? Claro. Ó, as pessoas, como adquirir, né, os livros do padre José Carlos Pereira? Tá passando aqui na tela para vocês, né, o site da Editora Ave Maria, www.avemaria.com.br. Vocês podem adquirir os livros do padre José Carlos Pereira, não só Maria, a mulher mais humilde e poderosa do mundo, mas também como o livro Sacramentos, né, padre? Dúvidas que o povo tem, que isso aqui é tema para uma outra live, que bastante conteúdo, e outros tantos livros que o senhor tem conosco, né? Gestão eclesial, enfim. Mas tudo vocês conseguem no site da Editora Ave Maria, tá bom? Deixa eu ter mais um recadinho aqui, deixa eu passar aqui, que tem toda uma tecnologia, padre. Calma aí. Ah, tá, já achei aqui. Nesse mês de maio, cadê? Deixa eu pôr aqui. Nesse mês de maio, né, a Editora Ave Maria, como eu falei no início da live, está completando 122 anos. E para celebrar essa data tão importante para a nossa igreja, a Editora Ave Maria está com um desconto de 20% no site. Então, nas compras dos livros, exceto das Bíblias, e de um ou outro produto que já estejam com desconto. Demais, no site da Editora Ave Maria está com 20% de desconto. E tem mais uma promoção bacana. Nas compras acima de R$70, você ganha uma dezena do texto especial personalizada. Muito bacana. Só que agora, quem está acompanhando aqui a live do Padre José Carlos Pereira, que tem bastante gente, isso aí vocês podem até falar para as outras pessoas que não puderam acompanhar a live, tá? Até porque essa live vai estar salva. Mas o que eu quero falar é que tem um desconto especial nesse livro, né, de 30%. 30%, no livro Maria, a mulher mais humilde e poderosa do mundo. Deixa eu já colocar aqui o banner para vocês verem aqui na tela para vocês. Calma aí, toda uma tecnologia. Oi, mudei. Vocês, para ter esse desconto de 30%, no site da Editora Ave Maria, www.avemaria.com.br, você precisa, na hora da compra, digitar o cupom. Cadê, meu Deus, o nome do cupom? Mãe Maria. Digitando esse cupom, você consegue ter 30% no livro do padre, tá bom? Só que essa promoção vale até o dia 14 de maio. Então, fica atento. Compartilhe essa informação aí com seus amigos. Agora, mais um recado, padre. Só um minutinho. Que aqui tem todas as tecnologias aqui. Obrigado pela paciência de todo mundo aqui. Calma aí. Foi esse recado. Acesso da revista, acesso gratuito, né? Do digital da revista, eu já falei no início da live. Só entrar no site da revista Ave Maria, tá? Que vocês podem ter acesso aos artigos, às reportagens. Já faço um convite também para a live de amanhã, né? Quarta-feira, dia de Nossa Senhora de Fátima, às 10 da manhã, tem live especial nas redes sociais da Editora Ave Maria, no YouTube, no Facebook, no Instagram, com o padre Luiz Erlim, sobre o ciclo de oração da novena 9 Meses com Maria, que é uma novena da Anunciação ao Nascimento de Jesus. Então, amanhã é um dia especial, dia de Nossa Senhora de Fátima, então vale a pena conferir, viu? Convide aí todos os seus amigos a participar dessa live conosco. Mais um recadinho aqui. Tá, só reforçando, né, padre, que eu falei também no início da live, que nesse mês de maio, mês de Nossa Senhora, nós estamos fazendo lives marianas, né, com os autores que têm livros publicados sobre Nossa Senhora. Então, estou aqui com um monte de livro, que vão ser temas ainda das lives. Então, eu faço o convite, porque toda terça e quinta-feira, em horários diferentes, a gente tem feito essas lives. E eu já faço o convite para que, na próxima quinta-feira, vai ter a live com o padre Cido Pereira. Vai ser às 15 horas. Ele vai falar sobre o livro Nossa Senhora, Rogai por Nós. Reflexões sobre a ladainha de Nossa Senhora. Então, é mais uma live mariana aí para a gente aprender bastante sobre espiritualidade mariana. Quinta-feira. Mas acompanhe as redes sociais da editora que vocês vão ver toda a programação. Quem está no YouTube, se inscreve no canal no YouTube, ativa aí as notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo. Vale, último recado. Agora esse é especial também, tá? Sempre ao final das lives, a gente tem feito um sorteio no Instagram da Editora Ave Maria. A gente vai fazer também, ó. Vai ser do Livro do Senhor, tá bom? E também da Bíblia Sagrada Ave Maria, a primeira e mais querida Bíblia Católica do Brasil. Então, acabando a live, eu vou postar lá no Instagram da editora
e um vídeo explicando sobre esse sorteio, mas é bem simples. É só marcar um amigo nos comentários do vídeo, e os dois têm que seguir o Instagram da Editora Ave Maria, @Editora Ave Maria. O resultado já vai sair nesta quinta-feira, tá bom? Padre José Carlos Pereira, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção, por essas explicações belíssimas, tá bom? E Deus abençoe muito o senhor, que o senhor tenha muita saúde, reze pela sua vocação aí, e muito obrigado mesmo pela sua parceria de sempre. Só pode dar aí suas considerações finais, e a gente pode encerrar com uma bênção? Certo, Diego, eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui com o pessoal da Editora Ave Maria e com todas essas pessoas que participaram online, acompanhando, pessoas que são lá também do meu canal. Eu tenho um canal no YouTube, e muita gente confundiu, achou que essa live seria do meu canal no YouTube, apesar de eu ter explicado que seria pelo canal da Editora Ave Maria. Mas depois, havendo possibilidade, eu também posto lá no canal essa nossa entrevista, essa nossa live. Agradeço imensamente essa oportunidade de poder falar dos meus livros que tenho com a Editora Ave Maria, e, claro, de poder falar sobre Nossa Senhora no mês de Nossa Senhora, às vésperas do dia de Nossa Senhora de Fátima, é um privilégio muito grande. Muito obrigado, Diego, muito obrigado a todos que acompanharam e aqueles que vão acompanhar depois que essa live estiver ali postada nos devidos canais. Muito obrigado mesmo. Amém, Padre. Que Nossa Senhora aí interceda junto a Deus por todos nós, né? Especialmente nesses momentos que nós estamos vivendo, né, Padre? Isso mesmo. Um abraço, fica com Deus, tá? Fique com Deus, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe o Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem com Deus, muito obrigado. Amém.